Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20. Também vou trazer os resultados da última rodada, além de mostrar como é que está a classificação. Bom, a 7ª rodada teve aí 2 jogos adiados, né? Jogos envolvendo equipes gaúchas por conta aí de todos os problemas, né? Que já são de conhecimento público que o estado do Rio Grande do Sul atravessa, né? Então, portanto, os jogos entre Fortaleza e Internacional, marcado para o estádio Presidente Vargas, e Grêmio e Corinthians, jogo marcado para Eldorado do Sul, estão adiados pela CBF e ainda não tem data para acontecer. A rodada vai começar de fato na terça-feira, dia 14, com o Atlético Goianiense recebendo o Atlético Paranaense. Essa partida vai acontecer às 15 horas no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Na quarta-feira, às 15 horas, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. O jogo vai acontecer na Arena Barueri. No mesmo horário, o América Mineiro vai jogar contra o Santos. Esse jogo será lá no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Em mais um jogo desta quarta-feira, às 15 horas, o Fluminense vai receber o Cuiabá. O confronto será lá no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ainda na quarta-feira, só que às 15h30, o Goiás recebe o Bahia. Esse jogo será lá no Estádio Olímpico de Goiânia, né? O Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. A rodada segue na quinta-feira, dia 16, com o Botafogo recebendo o Ceará no estádio Newton Santos, às 16h30. Ainda na quinta-feira, só que às 19 horas, o São Paulo vai receber o Cruzeiro, jogo que acontece lá no CT de Cotia. Um pouco mais tarde, o Atlético Mineiro fecha, por hora, essa rodada, jogando contra o Flamengo, jogo que acontece às 21h30, lá no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Então esses aqui são os jogos, né, de mais uma rodada, da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, categoria Sub-20. Agora, vamos aí aos resultados da 6ª rodada. A 6ª rodada que não teve ainda o confronto entre Cruzeiro e Internacional, que estava marcado para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e também Grêmio e Flamengo, né? Jogo aí marcado para Eldorado do Sul. A rodada começou na última quarta-feira, dia 8, e teve aí o empate em 2-2 entre Fluminense e Atlético Mineiro. Já o Bahia recebeu o Ceará lá em Pituaçu e perdeu. O Ceará venceu aí os baianos pelo placar de 2-1. Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense ficaram no 2-2, duelo que aconteceu lá em Jarinu. Mesmo placar do jogo entre Botafogo e Goiás, jogo que aconteceu lá no Cefat, em Niterói. Já o Atlético Paranaense venceu o América Mineiro por 2-1, jogo que aconteceu na última quarta-feira no CT do Caju. No clássico entre São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras levou a melhor, jogando lá no CT de Cotia, o Verdão venceu o Tricolor pelo placar de 5-1. Também na quarta-feira, o Corinthians se deu mal, jogando no Parque São Jorge, o time foi goleado pelo Cuiabá pelo placar de 4-0. Né? E na quinta-feira, fechando aí por hora esta rodada, o Fortaleza perdeu em casa para o Santos pelo placar de 2-0. Essa partida foi disputada lá no estádio Domingão, em Horizonte. Com esses resultados, a classificação do Brasileirão Sub-20 está assim. O líder é o Palmeiras, soma aí 18 pontos, campanha perfeita, 6 vitórias em 6 jogos. A segunda colocação é do Grêmio, mesmo com um jogo a menos, o time gaúcho é o segundo colocado com 15 pontos em 5 jogos, ou seja, o time gaúcho também aí com 100% de aproveitamento. O Santos assumiu a terceira colocação, tem 13 pontos em 6 jogos. O Bahia caiu uma posição, é o quarto colocado com 12 pontos em 6 jogos. O Cuiabá, com essa goleada em cima do Corinthians, subiu para a quinta colocação com 11 pontos em 6 jogos. O sexto colocado é o Atlético Paranaense, também com 11 pontos em 6 jogos. O Ceará é o 7º colocado com 10 pontos, ganhou aí 4 posições. E o Flamengo fecha aí o G8, é o 8º colocado com 9 pontos e 5 jogos. O Flamengo está com um jogo a menos. Na nona colocação aparece o Goiás com 8 pontos e também um jogo a menos. O Cruzeiro é o 10º colocado com 7 pontos em 5 jogos. O Fortaleza é o 11º colocado com 7 pontos e 6 jogos. O Atlético Mineiro é o 12º colocado com 7 pontos, 6 jogos. Botafogo, 13º, 6 pontos em 6 jogos. O América, 14º colocado, 5 pontos e 6 partidas disputadas. O Fluminense é o 15º colocado com 5 pontos, 6 jogos. O Atlético Goianiense é o 16º colocado com 5 pontos e 6 jogos. O Corinthians é o 17º colocado com 4 pontos e também 6 jogos disputados. O Red Bull Bragantino, 18º, ainda não venceu, 3 pontos em 6 jogos. O São Paulo, 19º colocado com apenas 1 ponto em 6 jogos. E o Internacional é o 20º colocado, ainda não pontuou, porém o Colorado disputou apenas
4 partidas. Então essa aí é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20 após 6 rodadas, né? Sendo que 2 rodadas não estão completas. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!